Cristo Jesus, amém? Amém. Este é um momento maravilhoso, um momento muito sublime, um dos casamentos mais especiais que eu já tive o privilégio de celebrar, porque hoje estão aqui para unir-se em matrimônio Roberval e Alice. E lá em Gênesis, no capítulo 2, nos versos 22 a 24, a palavra do Senhor nosso Deus diz que deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à varoa, e serão ambos uma só carne. E a palavra de Deus é muito clara, ela diz que não serão mais duas vidas em separado, mas deixarão a seu pai e a sua mãe, e unir-se-ão como uma só pessoa, como uma só alma, como um só espírito. E Mateus vai ainda mais longe, no capítulo 19, nos versos 5 e 6, quando Jesus foi indagado acerca do casamento, e ele disse que aquilo que Deus uniu, que não nos separe o homem. Então este é um momento muito especial, uma noite muito feliz, uma noite muito especial, onde Roberval e Alice decidiram se tornar um, onde Roberval e Alice convidaram a todos vocês que aqui estão para abençoar a vida deles neste momento tão especial, neste momento tão sublime. E como é de costume em todos os casamentos que eu faço, eu costumo pedir para o noivo e para a noiva que façam um breve resumo da maneira com que eles se conheceram, para que cada um de nós que aqui estamos participando, nos alegrando neste momento, onde o tempo não pode parar. Bom seria se o tempo pudesse parar para que congelasse este momento de alegria, mas talvez não fosse tão bom, porque a alegria não teria continuidade. Mas vamos pensar diferente, vamos eternizar este momento tão sublime na vida de vocês. E lendo aquilo que Roberval escreveu acerca da Alice, eu pude perceber que Roberval é muito detalhista, que Roberval prestou atenção, ele se preocupou com cada item daquilo que seria feito. Roberval disse que quando ele encontrou com Alice pela primeira vez, e antes mesmo que os seus olhos a tivessem visto, o seu coração já sentiu a sua presença e sentiu que era ela que ele queria para ele. Desde o primeiro momento que Roberval olhou para Alice, ele não poupou nenhum esforço para preparar aquilo que havia de melhor para ela, para sonhar, para dedicar, a planejar aquilo que ele executaria para estar com ela por toda a eternidade. Roberval olhou para Alice e não encontrou defeitos. Antes, Roberval olhou e encontrou pureza, encontrou a sua metade. Roberval diz aqui que quando ele olhava para Alice, o seu coração batia mais forte dentro do peito, e ele sentia a alegria de que em algum momento, no dia chamado hoje, de que nesse dia eles estariam juntos por toda a eternidade. Roberval conta aqui, ele confessa que ele contou com o apoio do seu pai. Ele pediu para que o seu pai olhasse para Alice e desse um conselho para ele. E o seu pai disse: filho, você não poderia ter uma noiva mais completa, você não poderia ter uma noiva mais perfeita. E eu creio que Alice poderá te fazer feliz por toda a eternidade. Embora a missão no casamento não é de se fazer feliz, a missão dentro de um casamento é de fazer o outro feliz. E se os dois fizerem o seu papel, ambos serão felizes para sempre. Mas também temos o resumo de Alice. E Alice, ao contrário de Roberval, ela não é tão detalhista. Perguntando para Alice como ela conheceu Roberval, e quando ela percebeu que gostava dele, que estava apaixonada por ele, que queria se casar, e Alice não soube dar essa resposta. Porque ela diz que as coisas foram acontecendo de maneira tão natural que ela não percebeu quando Roberval se aproximou. Quando ela percebeu, Roberval já estava na sua vida. Roberval já tinha um espaço reservado, enorme de grande, por assim dizer, dentro do seu coração e dentro da sua vida. E a vontade de estar juntos só crescia. E eu perguntei para Alice o que mais chamava a atenção no Roberval. E Alice disse que Roberval, desde que teve oportunidade, sempre cuidou dela. Sempre lhe transmitiu segurança. E o mais importante, Roberval mostrou para Alice quanto valor ela tinha. Porque Roberval falou para ela e ela sentiu não apenas com os ouvidos, mas Alice diz aqui que sentiu no seu próprio coração que, além da segurança que o Roberval lhe passava, ele mostrou para ela, conseguiu transmitir o quanto ela era tão preciosa. E ela se sentia amada, ela se sentia feliz, ela se sentia querida, ela se sentia abraçada mesmo quando Roberval estava longe, porque ela sentia que o amor de Roberval era sincero,
que o amor de Roberval era verdadeiro. E diante disso, sabendo já que essa é uma decisão muito importante que não pode voltar atrás, e tendo aqui as alianças, nós vamos partir a parte mais importante, a parte da pergunta. Embora eu sei que vocês estão aqui, não foram forçados. E eu não vou fazer aquela pergunta se alguém aqui pode impedir esse casamento, porque vocês estão cercados de pessoas que os amam. Cada pessoa que está aqui foi escolhida para estar aqui para abençoar a vida de vocês. Mas eu pergunto, Roberval, você promete amar a Alice na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na abundância e quando as coisas faltarem, conduzindo ela por todos os seus dias, respeitando, honrando, amando, sendo fiel em todo momento? Sim. Alice, é de livre e espontânea vontade que você aceita Roberval como seu esposo, o único, como aquele a quem você vai dedicar todo o seu amor durante toda a eternidade. Porque o casamento não é para ser desfeito, o casamento é uma aliança eterna. E alianças não têm emenda, alianças não se quebram. Você promete amar Roberval, respeitá-lo, honrá-lo, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, todos os dias da sua vida, até que a morte o separe? Alice. Como assim, Alice? Não. Eu dei a minha vida por você, eu dediquei todo esse momento por você. Você diz, não estou entendendo, o que está acontecendo? Presta atenção aqui um pouquinho. É exatamente isso que acontece todos os dias. Todos os dias das nossas vidas nós vemos o noivo à procura da sua noiva, adornada, preparada, irrepreensível, santa, para que firme uma aliança, para que assuma um compromisso. Simbolizando aqui, a Jane é a noiva, a igreja de Cristo, e eu sou o noivo, que virá buscar a sua igreja, o Jesus Cristo, o santo, o irrepreensível. E Jesus Cristo todos os dias tem esses momentos de pessoas que andam com Jesus, de pessoas que passam momentos com Jesus, de pessoas que se sentem abraçadas por Jesus, que sentem a presença de Jesus, que acham muito lindo, que acham muito maravilhoso, que se sente confortável, que se sente confiante quando está com Jesus. Mas, quando Jesus a chama, a convida para firmar uma aliança, para que se tenha um compromisso, é exatamente, na maioria das vezes, isso que acontece. Não, Jesus, vamos ficar só simplesmente próximos, porque daí eu não tenho muito compromisso com o Senhor, porque daí eu não, posso dar uma fugidinha, uma escapadinha, mas assumir um compromisso, Jesus, assumir uma aliança, Jesus, é uma coisa muito séria, uma coisa muito complicada. Eu ainda não estou preparada para isso, eu ainda não estou pronta para assumir esse compromisso com o Senhor, Jesus. Eu te faço a seguinte pergunta, e me faço também essa pergunta: como está a sua aliança com Cristo? O noivo vai vir buscar a sua igreja, vai vir buscar a igreja adornada, preparada e compromissada com a noiva. Como tem sido o seu casamento com Jesus? Você já parou para pensar nisso? Parou para refletir isso? Um casamento de idas e vidas, um casamento de
quebras de aliança, um casamento muitas vezes que, Senhor, deixa eu um pouquinho mais assim, dessa maneira, eu ainda não estou pronto, eu ainda não estou preparado. Prepara-te para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Amém?